Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje, a aula de Contabilidade de Custos e Industrial. Eu sou o professor Eric Ferreira, bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em Contabilidade. A nossa aula de hoje vai dar sequência ao que vimos na nossa última aula, em que discutimos os aspectos relacionados aos tipos de gastos e também as classificações dos custos. É importante que nesta aula de hoje resgatemos esses conceitos que nós vimos na nossa última aula para hoje compreendermos o assunto que é os métodos de custeios tradicionais. A nossa aula de hoje ela é focada em compreender, em explorar os aspectos dos métodos de custeios tradicionais. E antes de mais nada, eu queria deixar aqui na tela o Skype da francislene.tutel. Então, se algum polo não conseguiu conectar pelo chat, pode acessar via Skype francislene.tutel e realizar aqui a nossa interação, as nossas conversas. Durante a nossa aula nós teremos momentos de perguntas, teremos também atividades em que podemos interagir. Então fique à vontade para enviar suas contribuições, suas dúvidas, comentários ao longo da aula, que no momento de perguntas nós teremos ali um instante para que possamos realizar a nossa discussão sobre os questionamentos, ok? E para dar início à nossa aula, eu convido você a acompanhar comigo no quadro os objetivos da aula de hoje. Temos como objetivos compreender o significado de métodos de custeio. O que significa métodos de custeio? Por que isso é tão importante dentro do contexto da contabilidade de custos e industrial? Vamos ainda entender, propriamente dito, os métodos. Nós temos o custeio por absorção. O que significa o custeio por absorção? Quais são as utilidades e limitações que esse método pode proporcionar? Vamos ainda compreender o custeio variável, também entendendo o seu propósito, a sua contribuição, por assim dizer, para a área gerencial da contabilidade, para o processo de tomada de decisão. E vamos ainda comparar os métodos. Qual a diferença entre o método de custeio variável e o método de custeio por absorção? Existe diferença em relação ao tratamento dos custos? Vamos observar isso. E ainda entender o custeio por departamentos, o custeio por departamentalização. Então nós temos, nesta aula de hoje, ela é focada em explorar esses três métodos. O método de custeio por absorção, o método de custeio variável e o método de custeio por departamentos. Qual que é a vantagem e desvantagem, por assim dizer, ou então a utilidade e limitação que cada um pode proporcionar em termos de informação? Porque a contabilidade de custos, ela, como nós vimos na nossa última aula, ela serve de base ali para os sistemas de informações gerenciais, ela vai fornecer base para o processo de tomada de decisão e também para o controle gerencial. Mas antes de adentrarmos nesses três tipos de métodos de custeios, vamos entender primeiro o que significa método de custeio. Você já ouviu falar nessa expressão, método de custeio? De maneira simples, podemos dizer que método de custeio é uma maneira de alocar os custos, é uma maneira de organizar o conjunto de custos de produção e tratá-los de maneira a representar uma certa informação. Em outras palavras, acompanhem comigo no quadro, nós podemos entender que os métodos de custeio são os procedimentos adotados para a apuração dos custos industriais. Serve para apurar os custos, ou seja, a forma pela qual a organização irá agregar ao preço de venda de seus produtos os custos empregados durante o processo de fabricação. São as maneiras de se alocar os custos, são as maneiras de tratar o custo propriamente dito. A expressão método de custeio diz respeito à composição do valor de custo de objeto de custeio. E aqui nós temos uma terminologia técnica da nossa área de contabilidade de custos e industrial. Objeto de custeio. A expressão objeto de custeio pode representar um produto, pode representar uma atividade, pode representar um departamento. Isto é, são elementos que podem ser representados por um conjunto ou um montante de custos. Um produto pode ser representado pelo custo do produto, por exemplo. Uma atividade, nós podemos ter o chamado custo da atividade. Isso nós vamos ver nas nossas próximas aulas, pelo método do custeio ABC. Nós temos
O departamento que também pode receber um conjunto ou um montante de custos. Vamos ver isso na nossa aula de hoje. Então, o objeto de custeio representa um elemento que pode ser representado por um montante de custos. A opção de se utilizar determinado método de custeio define a natureza dos recursos econômicos empregados que devem ser computados na apuração do valor dos custos dos produtos. Então, o método utilizado vai influenciar no valor do custo do produto. Por exclusão, os elementos não considerados no custo do produto devem ser debitados diretamente ao resultado do período em que competem, que é o caso que vai ocorrer no caso do custeio variável. Então, vai existir diferenças entre os métodos de custeio. O custeio variável vai ter uma certa característica, a absorção ele vai ter outra característica. Por exemplo, o custeio por absorção ele vai considerar todos os custos, diretos e indiretos, para representar o custo do produto. Já o custeio variável não. O custeio variável vai utilizar apenas custos variáveis para representar o custo do produto, enquanto que os custos fixos serão considerados ou tratados como se fosse uma despesa sendo reconhecidas diretamente no resultado do período. Então é importante se atentar pelo fato de que existem diferenças entre os métodos, existem utilidades e desvantagens ou limitações que podemos encontrar quando a gente observa esses diversos métodos. E é importante, como contadores, que nos atenhamos a isso, fiquemos atentos para que serve esse método de custeio, em que momento aquele método é melhor aplicável, será que vale a pena utilizar um ou não utilizar o outro? Qual que é o melhor método para o processo de tomada de decisão? Qual que é o melhor método empregado para atender às necessidades dos usuários externos? Então é importante que fiquemos atentos nesses aspectos também. Então nós temos, como eu já mencionei, os 3 métodos de custeio, como podemos observar no quadro. Nós temos o custeio por absorção, o custeio variável e o custeio por departamentos, por departamentalização. Vamos, primeiramente, adentrar no chamado custeio por absorção. O que significa custeio por absorção? A palavra absorção lembra algo como se fosse uma esponja que absorve. E é justamente isso. O custeio por absorção ele vai se tratar de absorver ao custo do produto os valores de custos diretos e custos indiretos. Então, acompanhe só comigo, veja só. Custeio por absorção. Aqui eu trago uma ilustração, inclusive para resgatarmos um pouco do que nós vimos na nossa última aula sobre as terminologias. Todos os custos de fabricação, seja diretos e indiretos ou variáveis e fixos, são alocados ao produto e as despesas do período não incorporam os custos, sendo registrados diretamente no resultado. Então, pense assim, as vendas, quando ocorrem, elas são reconhecidas na demonstração do resultado do exercício. No custeio por absorção, as despesas são reconhecidas diretamente também no resultado do exercício, no período em que ocorrem. Então, por isso que nós temos as despesas operacionais, que podem ser desdobradas em despesas administrativas e também em despesas com vendas. Em relação aos custos, considerando o método do custeio por absorção, o que vai acontecer? Nós temos o custo de produção. Lembra que pode, numa determinada classificação, ser classificado como direto ou indireto. Os valores relacionados ao custo direto podem ser alocados diretamente aos produtos, dado a sua identificação daquele recurso consumido no processo produtivo com um determinado produto. Assim, o custo direto ele pode ser alocado ao produto A diretamente, ao produto B diretamente ou ao produto C diretamente. Por outro lado, os custos indiretos, eles dependem, como nós já discutimos, de um critério de alocação de custos, chamado critério de rateio. E aí, no tratamento com os custos indiretos, nós não conseguimos fazer a alocação direta ao produto. É difícil realizar essa associação do montante de custo que deve ser atribuído ao produto. E é por isso que utilizamos critérios de alocações de custos para levar os custos indiretos para o produto. Então, tudo isso é tratado, os custos diretos e também os custos indiretos é tratado por meio dos critérios de alocações de custo.
E todos os custos, uma vez alocados aos produtos, passarão pelo estoque. Isso equivale a dizer que dentro do estoque haverá custos diretos e custos indiretos que, uma vez que aconteça a venda, ocorre a baixa desse custo para o CPV, o custo do produto vendido. Então é importante ter em mente essa ilustração de que pelo estoque haverá custos diretos e custos indiretos. Os custos indiretos devem ser tratados por meio de critérios de alocações de custos. Os custos indiretos precisam passar por algum tipo de critério para que se possa calcular o custo do produto unitário. Então, qual que é o custo do produto? Então, é importante tratar o custo indireto da absorção. Mas repare que o CPV ele será composto por custos diretos e indiretos ou custos variáveis e fixos. Então, o CPV ele vai absorver o quê? Ele vai absorver todos os custos produtivos. Vamos dar sequência e entender quais são as utilidades e quais são as limitações que esse método pode proporcionar. Veja só, no custeio por absorção, os resultados são aceitos para preparação das demonstrações contábeis e para obtenção de soluções de longo prazo. Este método ele é recomendado. Então, se o objetivo é preparar as demonstrações contábeis para levar isso ao usuário externo, como por exemplo o acionista, então utiliza-se o método de custeio por absorção. Se a ideia é fazer uma análise das informações de custos mais voltado para o longo prazo, utiliza-se o método de custeio por absorção, pois esse método ele distribui ao longo do tempo de uma maneira mais, digamos assim, proporcional aos valores dos custos. O custo fixo ou indireto só é lançado ao resultado no momento da venda. Isso aqui é muito importante. Então, ocorreu a venda, realiza-se a baixa do estoque para o CPV. Se a venda não ocorrer, se não houver vendas, então todos os custos ficam armazenados dentro do estoque. Ok? Então é importante ter isso em mente. E o valor a ser baixado para a CPV, ele é proporcionalmente à quantidade vendida. Então, se eu vendi 10 produtos de 30 que havia no estoque, então os custos relativos a esses 10 devem ser reconhecidos no CPV. Este método consiste em alocar aos produtos todos os custos incorridos no processo de fabricação. Por isso que se chama absorção, porque ele absorve todos os custos do processo produtivo. As despesas neste método não incorporam os custos do produto, sendo registrado diretamente no resultado. Isso aqui é importante que você entenda para que depois comparemos a absorção com o variável, ok? Porque no variável, algumas despesas, as despesas variáveis, são reconhecidas dentro do produto, como sendo o custo do produto. Aqui no absorção, não. As despesas não incorporam os custos, não se mistura, neste caso aqui, custos com despesas, sendo as despesas reconhecidas diretamente no resultado. Uma utilidade que podemos citar em relação ao método é a aceitação pela legislação brasileira. Então, a lei aceita o custeio por absorção, pois atende às exigências societárias, atende às exigências fiscais, atende aos princípios e normas de contabilidade. Então, por isso, este método ele é preferível quando ele é destinado para o usuário externo, quando ele é destinado para o usuário conhecido como governo ou o usuário conhecido como acionistas. Então, ele é preferível quando tiver essa finalidade. Os valores de estoques são mais precisos. Então, esse método ele torna a informação do valor de estoque mais preciso, pois envolve todos os custos. Mas existe uma limitação em torno dessa precisão aqui, tá? Logo mais nós vamos discutir sobre isso. Baixo custo de implementação, então o custeio por absorção ele é fácil de ser implementado a um baixo custo de implementação e aceita a apropriação por centros de custos ou por áreas, por exemplo. Entre as limitações nós temos, não é indicado para apurar preço de venda. Então, se o objetivo é utilizar as informações de custos para chegar num preço de venda, para se formar um preço de venda baseado em custo, o método do custeio por absorção ele não é o indicado
para isso, devido à influência dos custos indiretos. Os custos indiretos, eles sofrem pelo uso de critérios de rateio que são tidos como critérios arbitrários. Então, o critério, inclusive, ele pode mudar. Então, quando ocorre mudança de critérios, ocorre mudança na informação. Então, isso torna a informação não tão confiável quanto parece. O custo de um produto pode variar em função de alteração do volume de outro produto. Então, é importante pensar nos custos indiretos. Se eu tenho dois tipos de produtos e eu tenho um custo indireto de 10 mil, estarei fazendo alocação de custos para o volume pertinente aos dois tipos de produto. Se eu tenho mais volumes, por assim dizer, de produtos, então o meu custo indireto unitário, ele vai ficar oscilando dependendo do volume de produção. E isso vai impactar no custo unitário do produto. O custo fixo unitário, portanto, depende do volume de produção. Então, o custo indireto e o custo fixo unitário traz consigo essas limitações. Entre as utilidades e as limitações, podemos destacar dois pontos. O custeio por absorção permite uma melhor distribuição dos custos ao longo do tempo, no longo prazo, mas gerencialmente ele não é o melhor método a ser utilizado, pois não evidencia a relação entre produção e venda. Então nós temos o custeio por absorção com as suas utilidades e as suas limitações. O absorção, ele não é o melhor método recomendado para fins de tomada de decisão, pois dentro dele ele traz consigo a interferência dos custos indiretos que, na utilização dos critérios de rateio, nós temos essa utilização como sendo algo arbitrário. Então, o custo, por exemplo, um custo de 10 mil da energia elétrica, ele pode ser alocado aos produtos, ser distribuído em razão de algum critério, como, por exemplo, os metros quadrados da fábrica, os metros quadrados dos espaços físicos ali da empresa, ou então ser utilizado um outro critério, como por exemplo a proporção dos volumes de vendas. Isso quer dizer que conforme você varia a utilização dos critérios, o custo ele vai se alterando a cada critério que é utilizado. Então, gerencialmente, ele não é o mais preferível para o processo de tomada de decisão, sem contar que o volume de custos ele não acompanha a proporção de vendas que é realizadas. Então, nesse sentido, ele não é o melhor método. Para essas limitações, nós temos o custeio variável. Então, logo mais falaremos sobre o custeio variável que vai tentar sanar um pouco dessas limitações que é trazida pela absorção. Então, para fins gerenciais, a absorção não é o melhor método indicado para fins de tomada de decisão, mas ele é indicado sim quando o objetivo é atender ao usuário externo, quando o objetivo é atender ao governo, à fiscalização, por exemplo, aos usuários, a outros usuários, de uma maneira geral, ele é o mais recomendável, ok? Bom, dando continuidade, aqui agora eu vou trazer a você a visualização da estrutura da DRE, porque os métodos de custeios vão ter um impacto também na maneira em que a estrutura de uma demonstração ela é representada. Então veja só, acompanha comigo. Nós temos aqui a estrutura da DRE pelo custeio por absorção. Então no absorção, o que nós teremos? Nós teremos aqui representado receita bruta, nós teremos os impostos incidentes sobre vendas, nós teremos a receita líquida, ok? E a partir daqui nós teremos uma característica do próprio custeio por absorção. Dentro do custo do produto vendido, poderemos ter custos variáveis e fixos, ou custos diretos e indiretos. E após isso, nós temos uma linha chamada lucro bruto. Então, receita líquida menos CPV é igual lucro bruto. Então, nós temos um totalizador chamado lucro bruto. E aqui, nesse meio, nós temos os valores de custos que foram absorvidos. Por isso, o custeio por absorção. Após o lucro bruto, nós teremos as demais despesas, receitas financeiras, despesas financeiras, imposto de renda e contribuição social. É importante se atentar que, mesmo que você veja uma atividade ou acesse um relatório financeiro
que tenha uma estrutura parecida com essa, que contém uma linha chamada lucro bruto. Se apareceu a linha chamada lucro bruto na DRE, quer dizer que o método utilizado aqui é o custeio por absorção. Então, apareceu a linha do lucro bruto, então trata-se que os custos aqui foram tratados por meio do custeio por absorção. Eu falo isso porque existe uma diferença também em relação à estrutura quando a gente observa o custeio variável, em que a figura do lucro bruto ele deixa de existir e passa a existir a figura da margem de contribuição no método do custeio variável. Então é importante ter atenção também à estrutura da demonstração do resultado do exercício. Vamos ver então uma aplicação deste método do custeio por absorção. Acompanhe só. Custeio por absorção, aplicação. Então existem 3 passos para se aplicar o método. Como aplicar o custeio por absorção? Nós devemos, na aplicação, separar custos das despesas. O que é custo e o que é despesa? Devemos apropriar os custos diretos aos produtos. Devemos depois, no terceiro passo, distribuir os custos indiretos por meio de critérios de alocações de custos, conhecido como critérios de rateio. Então, devemos tratar, por assim dizer, em relação aos custos indiretos. Então, vamos ver um exemplo aqui. Nós temos uma lista de gastos aqui representados, onde nós temos valores relacionados à matéria-prima, mão de obra, comissões, honorários, água e esgoto, aluguel da fábrica, aluguel da administração, depreciação das máquinas, depreciação dos móveis, propaganda e publicidade, cujo total dos gastos representam 50 mil. Repare que eu estou usando aqui o termo gastos como sinônimo de custos e despesas, ok? Então, nós temos 50 mil de gastos. O primeiro passo que devemos fazer, separar os custos das despesas. Então, é importante realizar a classificação dos gastos, como nós vimos na nossa última aula. Então, realizando essa classificação, nós teremos aqui que matéria-prima, mão de obra direta e indireta, aluguel da fábrica e depreciação das máquinas representam custos no valor de 39 mil, enquanto que o restante representa despesa. Então, é importante que você realize esse exercício de classificar as contas, ok? Então, comissões de vendedores, por exemplo, representa despesa. Água e esgoto representa despesa. Honorários contábeis, despesa. Por quê? Porque não tem relação com o processo produtivo, com o processo de fabricação. Então, e por fim, nós temos aqui depreciação dos móveis, da administração, que também não tem relação com o processo produtivo, portanto é despesa, e propaganda e publicidade também sendo despesa. Então, o primeiro passo, separar os custos das despesas. Feito isso, olhe para o valor de 39 mil. Esses 39 mil representam custos. Então, vamos detalhar mais essa informação, isto é, trabalhar melhor esses 39 mil. Isso quer dizer que podemos ir para o segundo passo, que é classificar os custos. Então, o que nós temos de custos? Nós temos matéria-prima, mão de obra direta e os gastos indiretos. Lembra daqueles 3 fatores de produção essenciais? Temos eles aqui representados. Então, é importante que realizemos a classificação dos custos em relação a ser direto ou indireto. Então, nós temos valores que representam custos diretos e valores que representam custos indiretos. Ao somarmos o valor, nós teremos 30 mil de custos diretos, que estão aqui representados como distribuídos já diretamente aos produtos, mesa e cadeiras, neste exemplo, ok? E nós temos os CIFs no valor de 9 mil, que são os custos indiretos. Então, os 30 mil, eles estão aqui representados no segundo quadro, em que eles já foram identificados em relação à mesa e a cadeiras. Então, quanto de matéria-prima foi utilizado para a mesa? Quanto de matéria-prima foi utilizada para cadeiras? Então, esse valor de 30 mil, ele já está aqui identificado. Lembrando que o custo direto, ele é identificado diretamente com o produto. O nosso problema vai recair no custo indireto de fabricação,
ou seja, no valor dos 9.000. Então, como é tratar esse valor relativo aos 9.000 reais? Então, os custos indiretos requerem um tratamento que vai passar por critérios de rateio, critérios de alocações de custos. Os custos diretos a gente consegue identificar o quanto de madeira foi aplicado para fabricar uma cadeira ou uma mesa, por exemplo. Agora, os custos indiretos não. Requer a aplicação de um critério de rateio para realizar esse processo de alocação de custos. E é nesse sentido que podemos avançar para o nosso passo 3, que é distribuir os custos indiretos, ou seja, atribuir critérios de alocação de custos indiretos. Então, aqui eu trago possíveis critérios. Então, lembra que o critério ele é arbitrário. Apesar de ser arbitrário, ele precisa ser aplicado com uma certa lógica. Então, nós temos aqui, por exemplo, a proporção da mão de obra direta. Então, a mão de obra direta é 2.800 e 4.200. Traduzindo isso, representa que nós temos uma proporção de 40%, 60%. A ocupação do espaço fabril. Então, 40% do espaço da fábrica é utilizado para a fabricação da mesa, enquanto que 60% do espaço utilizado na fábrica é utilizado para a fabricação da cadeira. Então, nós podemos ter um outro critério aqui, que é a ocupação do espaço do processo fabril. Nós temos ainda as horas máquinas, o quanto de tempo que as máquinas gastam para fabricar cada produto. Então, nós temos 200 horas que as máquinas utilizam para fabricar mesa e 400 horas máquinas que são utilizadas para fabricar cadeiras. Traduzindo isso em proporções, nós temos aqui uma proporção de 33% e 66%. É importante que, independentemente do critério que é utilizado, você busque expressar isso em termos proporcionais, em termos relativos, porque são essas proporções que nós aplicaremos em cima do valor dos custos indiretos. Agora, repare que o critério relacionado à proporção da mão de obra direta, ele pode ser aplicado sobre a mão de obra indireta. Aqui nós temos representados os custos indiretos, os CIFs. Então, nós temos os 3 custos indiretos, a mão de obra indireta, o aluguel e a depreciação. Então, a pergunta é, qual critério utilizar em cada custo indireto, por assim dizer? Então, se o primeiro está falando de mão de obra, nada mais justo do que aplicarmos um critério relacionado à mão de obra, que é a proporção da mão de obra. Se estamos falando do aluguel, podemos aplicar o critério relacionado ao espaço do processo fabril. Se estamos falando de máquinas, sabemos que se estamos falando de depreciação, sabemos que as máquinas têm tudo a ver com a depreciação das máquinas. Então, podemos aplicar esses critérios. Então, nesse sentido, neste exemplo, está sendo aplicada a proporção de mão de obra, essa proporção aqui, está sendo aplicada para distribuir os custos indiretos de mão de obra indireta. Essa proporção está sendo utilizada para distribuir o aluguel, que são custos indiretos, enquanto que essa proporção está sendo utilizada para distribuir aos produtos os valores relacionados à depreciação das máquinas. Então, repare que existe uma certa lógica em torno da aplicação dos critérios. E aqui nós podemos visualizar com mais detalhes. Então, nós temos lá, novamente, aqueles 9.000 reais de custos indiretos. Nós temos os valores totais por cada tipo de custo indireto. Como, então, fazer essa distribuição? Basta aplicar as proporções ao valor total. Então, 60% de 4.000, por exemplo, representa, ou irá representar, a mão de obra indireta da cadeira, enquanto que o restante, de 1.600, representará a mesa. Se fizermos o mesmo com o segundo critério, então o segundo critério ele é aplicado sobre os 3.500. 60% de 3.500 representa 2.100, enquanto que o restante será 1.400. Estamos fazendo aqui uma distribuição dos custos indiretos para os 2 tipos de produtos. E aqui, se aplicarmos essa proporção relativa às horas máquinas, aplicarmos isso na depreciação, podemos entender que 33% de 1.500 representa 500 reais. Corrija aí no seu material, ok? O valor correto é 500 reais. E o valor correto para a cadeira
é de R$1.000, que representa 66% de 1.500. Dessa maneira, nós podemos ter valores totais para cadeira, para mesa e para cadeira relacionado ao custo indireto. Então, nós temos essa relação dos valores. Isto é, o que fizemos aqui? Fizemos uma distribuição dos custos indiretos com base em critérios de rateios que são arbitrários. Mas esses critérios de rateios, apesar de serem arbitrários, é importante que, como contadores, apliquemos esses critérios com uma certa lógica. Então, é por isso que, por exemplo, a proporção de horas-máquinas tem tudo a ver com a depreciação. Faz mais sentido utilizar esse critério de rateio das horas-máquinas na depreciação, nos valores relacionados à depreciação, do que utilizar um outro critério, por exemplo. Mas nada impede que o contador ele utilize um outro critério que não foram estes. Como eu mencionei, os critérios eles são arbitrários, mas é importante que o contador ele busque, você como contador, busque associar da maneira mais lógica possível esses critérios, ok? Dando sequência, então, voltando ao nosso quadro, podemos ver aqui um resumo. Então, se resgatarmos os valores de custos diretos, nós temos os custos diretos de mesa e cadeira, e nós temos os custos indiretos de mesa e cadeira. Podemos somar esses valores e obter o total dos custos, 15.400, 23.600. Repare que o total de 39.000, ele não se alterou. O que a gente fez? A gente fez uma distribuição dos custos indiretos para a mesa e para a cadeira. E todo esse valor de 39.000, ele, a princípio, ele fica no estoque enquanto ele não é vendido. Então, todos os valores ficam retidos no estoque. Suponhamos que tenhamos produzido 50 mesas e 200 cadeiras. Tendo esse volume de produção, este nível de atividade, nós podemos associar essa quantidade produzida com os custos que foram aqui relacionados. Então, se dividirmos 15.400 do custo total da mesa, por exemplo, pelas 50 unidades produzidas, chegaremos no valor de custo unitário da produção da mesa de R$ 308. Se fizermos o mesmo com a cadeira, chegaremos aqui nos 23.600 dividido pelas 200 cadeiras, chegaremos num custo unitário de R$ 118. Então é importante ter isso em mente, que por este método do custeio por absorção, nós temos um custo do produto para a mesa e para a cadeira de 308 e 118, ok? Então até aqui nós exploramos os aspectos relacionados ao custeio por absorção. Mas, como nós vimos, nós tivemos que aplicar critérios de rateio. E isso, como eu já mencionei, foi, de certa forma, arbitrário, essa aplicação dos critérios de rateio. E como nós já vimos também, em torno das limitações do custeio por absorção, ele não é o melhor método para o processo de tomada de decisão, não é o melhor método para a estipulação de preço de venda, não é o melhor método para identificar associações entre o custo e o volume de venda. Então, existem diferenças entre essas associações. Então, como que a gente pode sanar esses problemas, esses e outros problemas? Através do custeio variável. Então, quando a gente fala do custeio variável, nós podemos citar alguns problemas. Veja só, acompanhe comigo. Custeio variável. Existem 3 problemas relacionados ao custo fixo. Então, quando se fala de custeio variável, agora nós vamos pensar mais em termos de custo variável e custo fixo, ok? Então, em relação ao custo fixo, acontece que eles existem independentemente da produção. Por exemplo, o aluguel. Se você produzir ou não produzir, você terá que arcar com o aluguel. Se você produzir ou não produzir, você terá que arcar com um gasto de energia elétrica. Então, eles existem independentemente da produção. O problema do custo fixo e do custo indireto, como nós já vimos, é que utilizam critérios de rateio. Isto é, existe uma arbitrariedade em torno da alocação do custo. E isso pode ser um problema, pois dependendo do critério, isso pode variar o custo do produto e pode variar também, consequentemente, o resultado. Então, isso acaba sendo um problema para fins gerenciais. O custo fixo unitário, ele depende do volume de produção.
Isto é, quanto maior o volume, menor o custo fixo unitário, como nós já vimos na nossa última aula. Então, o custo fixo unitário, ele irá variar em conformidade em relação ao volume que foi produzido naquele período, enquanto que o custo fixo total, ele mantém-se o mesmo. Então, isso também é um problema, pois isso faz com que o custo do produto ele fique a toda hora oscilando. E o que podemos adotar para resolver esse problema? Aliás, esses problemas todos, nós podemos utilizar o custeio variável, que é um método recomendado para fins de tomada de decisão, para fins de tomada de decisões gerenciais, para fins de formação de preço de venda, por exemplo, para diversas finalidades, ok? Então, nós temos o custeio variável. E é importante que saibamos a estrutura que esse método ele vai implicar. Então, veja só, nós temos na estrutura da DRE, receita bruta, impostos, receita líquida. Até aqui, nada muda em relação ao custeio por absorção. A diferença estará abaixo. Então, onde nós temos aqui abaixo da receita líquida, nós teremos os gastos variáveis. Então, repare, nós teremos custos e nós teremos despesas variáveis. Ou seja, todos os gastos variáveis vão incorporar o custo do produto. Tanto custo quanto despesa. A diferença entre receita líquida e os custos e despesas variáveis serão representadas pela chamada margem de contribuição, que é a diferença entre a receita líquida e os custos e despesas variáveis que contribui para encobrir todos os custos e despesas fixas do período. Então, todos os gastos fixos, eles ficarão após a margem de contribuição. Em algumas literaturas, a margem de contribuição é também chamada de lucro marginal, ok? Então, nós temos aqui a margem de contribuição. E se você ver uma estrutura de demonstração do resultado do exercício que tenha a figura de margem de contribuição, quer dizer que os custos aqui foram tratados utilizando o método de custeio variável, ok? Então é importante que você tenha em mente que para cima da margem de contribuição nós teremos custos e despesas variáveis. Para baixo nós teremos todos os gastos fixos. O custo fixo aqui tratado é o custo fixo do período. Então, todo o custo fixo ele é reconhecido como se fosse uma despesa, ele não vai transitar pelo estoque. Então, naquele período ocorreu os 10 mil do aluguel, por exemplo, aqueles 10 mil, ele será reconhecido como custo fixo do período já diretamente na DRE. Não precisando assim de processos de alocações de custos, não precisando assim de aplicação de critérios de rateio. Então, ele é reconhecido diretamente na DRE no período em que ocorrem. Então, é importante observar isso, que no custeio variável, o que vai compor o custo do produto serão apenas os gastos variáveis, custos e despesas, ok? Dando sequência, então, veja só, nós temos que todos os gastos variáveis, os custos e despesas de fabricação, são alocados ao produto. Então, a alocação aqui no custeio variável é de custos e despesas variáveis. E os gastos fixos são reconhecidos diretamente no resultado do período, no período em que ocorrem. O método considera como sendo dos produtos somente os variáveis. Todos os custos e despesas variáveis vão fazer parte do custo do produto. Todos os gastos fixos, seja despesa ou custo, serão tratados após a margem de contribuição. Serão reconhecidos diretamente na DRE. Inclusive os identificáveis com os produtos, os chamados custos fixos diretos, são debitados diretamente no resultado do período, não compondo estoque. Então, no estoque da empresa, na utilização desse método, nenhum custo fixo transita pelo estoque. Já vou trazer uma ilustração para visualizar isso melhor, ok? O custeio, ele demonstra a relação entre produção e venda. Com o custeio variável, nós estamos aqui tirando as influências e as limitações trazidas pelos custos indiretos e custos fixos. Então, isso já é um benefício, pois demonstra a relação entre produção e venda. Nós podemos associar agora, ver mais claramente essa relação. Então, se vender mais, haverá mais custos e despesas variáveis. A gente vê essa relação de maneira proporcional. Já que o custo fixo, ele não varia de acordo com a quantidade produzida. Então,
Neste caso, o custo fixo ele é tratado como um custo do período e não como um custo de produção. Ele é como se fosse uma despesa em relação ao tratamento do custo fixo. Entre as limitações desse método, nós temos que a legislação fiscal não aceita este método, pois considerando a totalidade dos custos fixos do período, haverá uma postergação do imposto de renda. Então, ao utilizar este método, o resultado do período ele tende a ser menor nos primeiros meses. Isso quer dizer que o imposto de renda tende a ser menor em relação ao custeio por absorção. Por esse motivo, a legislação fiscal ela não admite a utilização deste método para fins fiscais. Para fins gerenciais, podemos utilizar. A comparação entre a receita obtida e o custo variável, leia-se aqui custos e despesas variáveis, demonstra de que forma os produtos vendidos contribuem para encobrir os demais gastos, que são os gastos fixos da empresa naquele período, que vai envolver tanto despesa fixa quanto custo fixo. Enfatiza a análise e o controle dos custos e despesas variáveis. Então, nós podemos ter mais possibilidades de análise, podemos ter mais controle das informações, podendo gerar problemas de subavaliação no resultado. Essa subavaliação no resultado é em relação ao custeio por absorção. O resultado ele tende a ser menor por estarmos reconhecendo a totalidade dos custos fixos naquele período. Mas é adequado para a análise gerencial de curto prazo. Então, se a ideia é tomar decisão no curto prazo, se a ideia é formar preço também para utilização, no curto prazo devemos aplicar o custeio variável. E aqui eu trago a ilustração para visualizarmos melhor. Então, nós temos custos e despesas. Os valores de custos fixos e despesas fixas são reconhecidas diretamente no resultado no período em que ocorrem, ok? Já as despesas variáveis, elas vão compor o custo do produto, sendo reconhecidas ali entre a receita líquida e a margem de contribuição, enquanto que os custos variáveis, eles vão transitar pelo estoque, estarão armazenados no estoque e, quando o estoque é vendido, realiza-se a baixa dos valores pertinentes ao custo variável para a demonstração do resultado do exercício, ok? Então, é importante que tenhamos em mente que, para cima da margem de contribuição, teremos apenas gastos variáveis. Para baixo, teremos apenas gastos fixos. E agora nós vamos visualizar isso melhor. Eu trago a você um exemplo para visualizar como se aplica o custeio variável, como podemos, então, expressar as informações. Veja só, acompanhe comigo. Nós temos a seguinte lista de gastos. Matéria-prima, mão de obra. Repare que é a mesma lista de gastos que trabalhamos anteriormente, cujo total é de R$50 mil. Então, nesse tratamento, o que devemos fazer? Classificar. Classificar como? Classificar os gastos em variáveis e em fixos. Então, nós temos que matéria-prima, que é um gasto direto, é um custo direto, geralmente é um custo variável. A mão de obra direta também é um custo variável. Então, nós temos dois custos variáveis aqui. Comissão de vendedores representa uma despesa variável. Então, ele vai ser considerado como um gasto variável. Os demais gastos, sejam custos ou despesas, são tratados como gastos fixos. Então, nós temos mão de obra indireta, 4 mil, que é um gasto fixo. Honorário, água, aluguel, todos os valores restantes representam gastos fixos. Então, nós temos, no total, 35 mil de variáveis e 15 mil de valores fixos. Ao aplicarmos isso na estrutura, nós temos aqui, neste exemplo, uma receita líquida de 80 mil. E aqui nós temos reconhecido os custos e despesas variáveis daquele período. Então, nós temos 23 mil de matéria-prima, 7 mil de mão de obra direta e 5 mil de comissão de vendedores, que é despesa variável. Então, a diferença entre a receita líquida e os gastos variáveis nos dão a chamada margem de contribuição total no valor de 45 mil. Significa que aquele produto que está sendo vendido,
ele contribui em 45 mil no seu total para encobrir os demais gastos fixos, que são os custos e as despesas, nos valores de 9 mil e 6 mil. Ao realizarmos a diferença entre a margem de contribuição e os gastos fixos, podemos chegar num total de resultado operacional no valor de 30 mil. Então, nós teremos o resultado do período ali no valor de 30 mil. Então, para fins de tomada de decisão, o custeio variável ele é o mais indicado, ok? Logo mais nós vamos comparar o absorção com o variável e aí você terá isso em mente mais claro, essa diferença entre a absorção e o variável. Agora eu convido você a realizar uma atividade, acompanhe só. Nós temos aqui no quadro um questionamento. O processo básico da contabilidade de custos industrial consiste nas seguintes etapas. Quando eu falo processo básico, eu me refiro aqui ao custeio por absorção. Então, qual seria a alternativa correta? Em que consiste o processo básico da contabilidade de custos? Darei um instante a você para que você possa colocar a sua resposta. Qual a resposta que você acha que é a correta? Darei um instante e em seguida voltamos para a nossa aula. Até já! Voltando então à nossa aula, eu queria aqui parabenizar aos alunos de Palmas. Palpitaram que a alternativa correta seria a letra C. Será que é? Vamos então voltar ao nosso quadro e conferir a nossa resposta? Então, o processo básico da contabilidade de custos industrial consiste nas seguintes etapas.
Separar os custos das despesas, apropriar os custos diretos e ratear as despesas? Não, não foi isso que vimos. Separar os custos indiretos, apropriá-los aos produtos e ratear os fixos? Será que é custos diretos e custos fixos? Também não. Separar os custos das despesas, apropriar os custos diretos e ratear os custos indiretos. Então isso sim, a alternativa C está correta. O processo básico da contabilidade de custos industrial, que refere-se ao custeio por absorção, consiste em separar os custos das despesas, faz essa separação, apropria-se os custos diretos ao produto e realiza-se o processo de alocação de custos pelos critérios de rateios dos custos indiretos. Então, a alternativa C é a correta. As demais você já pode descartar. Então, agora nós teremos um outro momento, que é um momento de perguntas, em que você pode colocar aqui as suas dúvidas, suas contribuições, seus pensamentos, o que você está ou não entendendo das nossas aulas e colocar isso para que possamos aqui discutir. Darei mais um instante a você e em seguida voltamos para a nossa aula. Até já! Muito bem, pessoal, voltando para a nossa aula. Se você ficar com alguma dúvida, coloque nos comentários, avise aos tutores também para que possamos aqui realizar a discussão sobre seus questionamentos, suas dúvidas, para que possamos aqui esclarecer as suas dúvidas, ok? Vamos dar continuidade então, comparando agora o absorção com o variável. Qual que é a diferença entre o absorção e o variável? Veja só, acompanhe comigo só no quadro. Nós temos aqui custeio por absorção versus custeio variável. Eu trago aqui um exemplo para que possamos exercitar um pouco. Uma empresa de comércio de doces pretende adotar um controle de custos e sabe-se que o método de custeio por absorção e o método do custeio variável são indicados para tais necessidades. Então, nós temos aqui uma tabela que resume algumas informações fundamentais para a tomada de decisão. Temos o preço de venda, nós temos o custo variável por unidade, nós temos o valor do custo fixo no mês, então o período aqui é um mês. Nós temos as despesas variáveis também por unidade, que é de R$2, assim como o custo variável. O volume de produção, o quanto de produtos foram produzidos no mês, e o volume de vendas que foram vendidos, produtos vendidos. Então, neste caso, considerando essas informações, o lucro mensal da empresa pelos dois métodos será, respectivamente, e aqui nós temos as opções. Mas não olhe as alternativas, busquem compreender como que funciona o método, pois a alternativa correta ela é consequência de compreender como que se aplica
os métodos absorção e variável. Então, nós temos aqui, neste exemplo, no caso, primeiramente, o custeio variável. Se nós temos como informação o preço de venda de R$10 e 30 mil produtos foram vendidos, quer dizer que nós temos uma receita de R$300 mil, 10 vezes 30 mil. O custo variável ele é de R$2 por produto. Se 30 mil produtos foram vendidos, quer dizer que podemos dar baixa em 60 mil de valor de custo variável. O mesmo ocorre para a despesa variável. 2 vezes 30 mil, 60 mil de despesa variável. Ao fazer a diferença entre os 300 mil e os gastos variáveis, nós temos uma margem de contribuição no valor de 180 mil. Os custos fixos, que totalizam 50 mil, devem ser reconhecidos integralmente no período. Então aqui nós temos os custos fixos sendo reconhecidos. Como não temos mais nenhuma informação, podemos aqui chegar já diretamente no resultado do período no valor de R$130 mil. Então, 180 menos 50 mil dos fixos, R$130 mil, que é o resultado do período pelo custeio variável. Agora vamos ver o absorção. Então, no absorção, nós teremos uma situação semelhante, em que nós temos o preço e a quantidade de 30 mil, que vai nos dar aqui uma receita líquida de R$300 mil. Então, 10 vezes do valor do preço vezes os R$30 mil, nós teremos uma receita líquida de R$300 mil. Após isso, nós estamos considerando a absorção. Então, aqui, após a receita, nós teremos todos os custos que são absorvidos ao produto. Neste caso, o custo variável vai ser representado por 2 vezes 30 mil. Então, 60 mil do custo variável, ele é reconhecido no CPV. E o custo fixo, ele é também reconhecido, porém, ele é reconhecido proporcionalmente. Então, nós tivemos aqui uma produção de 50 mil unidades e um custo fixo total de R$50 mil. Portanto, nós temos um custo fixo unitário de R$1. Como 30 mil produtos foram vendidos, quer dizer que R$30 mil é o montante de custos fixos a serem absorvidos. Então, devemos reconhecer aqui R$30 mil. Os 20 mil restantes ficarão retidos dentro do estoque. Nesse sentido, nós podemos deduzir a receita líquida menos o CPV, chegaremos na figura do lucro bruto, 210 mil. E aí poderemos deduzir as despesas variáveis, que é o que sobrou, que são os 60 mil restantes. Logo, nós teremos aqui um resultado do período no valor de 150 mil. Então, podemos concluir que a resposta correta é a alternativa B, 150 mil para o custeio por absorção e 130 mil para o custeio variável. Repare que a diferença entre os resultados é de 20 mil. Esses 20 mil é justamente o valor do custo fixo. Então, nesse sentido, podemos afirmar que a diferença entre os resultados operacionais do custeio por absorção e o custeio variável, essa diferença de 20 mil é justificado pelo montante de custo fixo que ficou retido no estoque no custeio por absorção. Então, repare que a diferença equivale ao valor do custo fixo que ficou retido dentro do estoque. Então, o que justifica essa diferença? O montante de custo fixo que ficou retido no estoque no custeio por absorção. Então, repare também que no custeio variável reconhecemos todo o custo fixo do período, enquanto que no absorção nós devemos fazer a proporcionalidade em relação ao que foi produzido e ao que foi vendido, ok? Então nós temos essa diferença básica entre o custeio variável e o custeio por absorção. Agora nós vamos adentrar no custeio por departamentos. Departamentos são as áreas da empresa, então uma empresa ela é composta por diversas áreas. Nós temos o departamento fabril, por exemplo, a área fabril, desculpa, que pode ter ali diversos departamentos que vão trabalhar uma etapa do processo produtivo. E é isso que nós vamos ver agora, nesse próximo quadro. Veja só, custeio por departamentalização. Departamentos são divisões, ou separações, ou seções, ou setores, que compõem um estabelecimento comercial, industrial ou um prestador de serviço. O departamento corresponde a uma unidade produtiva
representada por um conjunto de homens, máquinas que desenvolvem uma atividade homogênea dentro de uma mesma área. Então isso é a definição ou o conceito de departamentos. Repare que um departamento ele vai trabalhar um determinado conjunto de recursos, recursos humanos, recursos físicos, para desenvolver uma certa atividade. E o custeio por departamentos, ele é interessante para fins gerenciais porque ele melhora o controle interno associado aos custos. Ele contribui para o controle interno, já que consegue visualizar, trazer à tona a visualização das informações de custos por departamento. Isso reduz as limitações que vai trazer ali os custos indiretos. Logo, ele melhora a acurácia na alocação de custos. Vai melhorar também o processo de alocação, o processo de rateio dos custos indiretos e vai impactar diretamente no resultado. Ele também é um método que tenta diminuir ou evasar um pouco em relação às limitações que são trazidas pelo custeio por absorção. Então, o custeio por departamento, ele vai olhar quais são os departamentos que estão sendo utilizados para a fabricação de um determinado produto. Isso melhora a informação, isso ajuda a trazer mais detalhes em relação ao custo indireto. Agora, nós podemos ver o custo indireto não apenas mais por produto, nós podemos visualizar por departamento e assim ver qual departamento está contribuindo para aquela produção, para a produção de um determinado produto A ou B. Vamos ver um exemplo, então, exercitar isso, exemplificando. Veja só, nós temos aqui o seguinte exemplo. Uma indústria de cerâmica, belo orçamento, ele costuma vender mensalmente produtos chamados potes rústicos e cerâmicas nos valores de R$ 7,50 e R$ 9,50 respectivamente. Então, neste caso, houve uma venda de 300 unidades do primeiro produto e 200 unidades do segundo produto. Aqui, neste quadro, nós temos os valores de custos representados. Então, nós temos aqui os custos diretos para cada um dos produtos que a empresa produz, e nós temos os custos indiretos, aqui no valor de R$ 2.000. Então, nós temos R$ 2.000 de custos indiretos. Vamos tentar trabalhar essas informações que nós temos disponíveis. Então, nós temos 2.000 de custos indiretos. Se adotarmos o volume médio de venda, isto é, a proporção das vendas, nós temos lá 300 unidades para o primeiro produto e 200 unidades para o segundo produto. Logo, nós temos uma proporção de 60%, 40%, utilizando o volume de vendas como critério de alocação de custos. Se aplicarmos esse critério, nós teremos aqui uma distribuição desses R$ 2.000 de custos indiretos para postes rústicos no valor de R$ 1.200 e cerâmica no valor de R$ 800, aplicando 60% e 40%, ok? No total, temos um custo de R$ 2.400, se somarmos os diretos e indiretos, e R$ 1.800 para o segundo produto, se somarmos os diretos e indiretos. Isso quer dizer que, ao dividirmos o custo total pelo volume vendido, nós temos aqui um custo unitário de R$ 8,00 para o primeiro produto e de R$ 9,00 para o segundo produto. Então, nós temos cada produto com o seu custo unitário. Ao confrontarmos essa informação do custo unitário com o preço de venda, veremos o seguinte. Neste caso, até aqui, então, nós temos um preço de venda de R$ 7,50 para potes, sendo o seu custo de R$ 8,00. Isso quer dizer que, a princípio, houve um prejuízo de 50 centavos. Por outro lado, na cerâmica, nós temos um preço de venda de R$ 9,50 sendo praticado no mercado. Confrontando isso com um custo de R$ 9,00 para fabricar esse produto, nós chegamos aqui num resultado operacional de 50 centavos, ou seja, num lucro com o produto cerâmica de 50 centavos. Mas aqui eu trago a pergunta: lucro ou prejuízo? Será que essa informação que temos aqui representado, ele é confiável? Será que essa informação é uma informação em que devemos nos pautar? Então é importante nos atentar a isso. Será que essa informação
que temos de 50 centavos de lucro, 50 centavos de prejuízo, ela é uma informação precisa? Ou será que essa informação ela poderia ficar mais precisa? Sim, ela pode ficar mais precisa quando temos a possibilidade de detalhar mais ao que se refere os custos indiretos. Como que esses custos indiretos eles estão realmente representados dentro da empresa? E aí que entra o custeio por departamentos, em que podemos enxergar os departamentos e ver como que esses custos indiretos estão atrelados a cada departamento. É o que vamos ver agora, acompanhe comigo. Nós temos aqui, então, que a seguinte informação, para compreender mais sobre os custos indiretos, identificou que os custos indiretos da empresa ocorrem em 3 departamentos. Então, nós temos 3 departamentos que são utilizados no processo fabril. Para a fabricação dos potes, é utilizado a olaria e o forno, os departamentos de olaria e forno. Enquanto que, para a fabricação da cerâmica vitrificada, é utilizado todos os 3 departamentos. Ou seja, os potes não precisam da vitrificação, não precisam passar por este departamento. Isso traz à tona uma informação que antes nós não tínhamos. E isso vai nos ajudar a tratar melhor os custos indiretos. Então, neste próximo quadro, nós podemos fazer, por assim dizer, esse tratamento. Então, nós temos lá os custos indiretos no valor de R$2.000, ok? Então, se considerarmos o departamento olaria e o departamento forno, veremos que todos os produtos, tanto potes quanto cerâmica, isto é, as 500 unidades que estão sendo produzidas, passarão pelos 2 departamentos. Enquanto que no departamento de vitrificação, apenas o produto cerâmica, que corresponde aos 200 produtos que foram produzidos e vendidos, passará por esse departamento. Então, repare que nós temos uma quantidade de unidades processadas totais por departamento diferente agora, porque nós não tínhamos essa informação. Então, olaria, 500 produtos, forno, 500 produtos, vitrificação, apenas os 200 produtos lá da cerâmica que vai passar nesse departamento. Com base nessa informação, nós podemos realizar uma redistribuição dos custos indiretos. Então, ao vermos aqui os custos indiretos por departamento, nós temos aqui os totais dos custos indiretos por departamento e agora, ao visualizar isso, nós podemos aplicar esse montante de custos em relação às unidades produzidas. Então, se nós temos R$700 de custos indiretos na olaria, dividido por 500 unidades, nós teremos um custo unitário indireto de R$1,40. O mesmo se aplica para forno. Nós temos aqui R$1 de custo unitário indireto e R$4 quando a gente observa essa relação dos R$800 dos custos indiretos no departamento de vitrificação em relação às unidades processadas. Então, R$4 que são os custos unitários por peça processada no departamento. Então, R$4 é o gasto que a empresa tem para processar aquela peça na vitrificação. Então, com base nessa informação e trazendo as informações para valores unitários, nós podemos enxergar que há um total de custos diretos por produto. Então, se pegarmos lá os valores de materiais diretos totais e dividirmos pelo volume de venda, nós teremos aqui R$3 de material direto para potes. O mesmo se aplica aos demais custos diretos. Nós podemos ter valores unitários desses custos diretos. E assim chegar que potes rústicos e cerâmica têm R$4 e R$5, respectivamente, de custo total direto unitário. Ao pegarmos aquela informação dos custos indiretos, que nós obtivemos agora há pouco, nós temos aqui R$1,40 para potes rústicos, R$1 para o forno. Repare que nós não temos valores de custos indiretos para a vitrificação no que tange aos potes. Essa informação ela não precisa, porque os potes não passam por este departamento. Logo, os totais de indiretos serão R$2,40 no seu valor unitário. Por produto, R$2,40 de custo indireto. E o mesmo se aplica à cerâmica.
com o detalhe de que a cerâmica passará por todos os departamentos. Logo, terá um custo unitário de R$ 6,40, um custo unitário fixo, um custo unitário indireto. Ao somarmos os custos unitários, nós teremos aqui uma nova informação, R$ 6,40 e R$ 11,40 de custo unitário do produto. Com essa informação nova de valor de custo do produto, nós podemos recalcular, fazer os recálculos da composição de custos e confrontar novamente com o preço. Então, se o preço é R$ 7,50, agora eu tenho uma informação que o custo do pote é R$ 6,40. Logo, a lucratividade foi de R$ 1,10 por produto. Por outro lado, na cerâmica, nós tivemos aqui um custo de R$ 11,40 para a cerâmica e o preço praticado é de R$ 9,50, tendo assim um prejuízo de R$ 1,90 por produto para a cerâmica. Repare que o custo de departamentalização permitiu a melhoria na acurácia da informação da alocação de custos, amenizando a distorção causada pelos rateios do custo indireto. A informação ficou mais precisa. A questão aqui não é se o lucro aumentou ou se o prejuízo aumentou, ou se ambos diminuíram. Não é se o lucro aumentou, se deu mais lucro, se deu mais prejuízo. Não é isso. A questão aqui é que a informação ela ficou mais precisa, ela ficou mais confiável. Então, nós temos R$ 1,10 de lucro e R$ 1,90 de prejuízo para o produto 2, porém, isso quer dizer que a informação ela ficou mais precisa, dado o processo que nós tivemos em olhar os departamentos para entender como cada produto é produzido. Então, repare que entender o processo produtivo é fundamental para se trabalhar com contabilidade de custos. Então, é importante entender qual produto passa por qual departamento, qual produto é processado em qual departamento. Se um produto é processado em 2 departamentos, quer dizer que os custos indiretos relativos a esses 2 departamentos vão corresponder a esse produto que foi produzido nele. Logo, ele não receberá proporções de custos indiretos de um outro departamento que não foi utilizado no processo de fabricação daquele produto. Então, repare que a informação ela ficou mais acurada, ela ficou melhorada. Então, esse é o objetivo deste método por departamentos, é tentar se evadir das limitações dos custos indiretos, olhando mais informações que vão girar em torno dos custos, que vão girar em torno ali dos departamentos, que vão girar em torno dos custos indiretos. Então, quanto mais informações sobre os custos indiretos você tiver como contador, melhor, porque você consegue trabalhar elas de uma maneira mais acurada. Você consegue trazer isso ao nível de departamentos, ok? E trazer essa informação de uma maneira mais confiável do que se utilizássemos o custeio por absorção. Bem, agora nós teremos mais uma atividade, acompanhem só comigo. A unidade administrativa mínima, que é representada por pessoas e máquinas que se desenvolvem em atividades homogêneas, é denominada de, se você prestou bem atenção na aula, você não terá problemas em responder a essa pergunta. Coloque nos comentários qual que é a alternativa correta. Darei um instante a você e em seguida voltamos para a nossa aula. Até já!
Muito bem, voltando então à nossa aula. Não se acanhe, participe da nossa aula, mande suas dúvidas, suas contribuições, para que possamos aqui realizar as nossas discussões e aprimorar nosso entendimento a respeito de contabilidade de custos. Voltando ao nosso quadro, nós temos a seguinte pergunta. A unidade administrativa mínima, que é representada por um conjunto de recursos, recursos humanos, recursos materiais, são pessoas, são máquinas, que são utilizados para desenvolver uma atividade homogênea. Isso aqui é chamado de departamento. Então, departamento é um conjunto de recursos que são utilizados para uma determinada atividade. E um departamento ele pode ser representado também como sendo um centro de custos, tá? Então, para fins de tratamento gerenciais, é possível tratar as informações como sendo um centro de custos. No entanto, o conceito aqui apresentado refere-se ao departamento. Bem, agora nós teremos um momento de perguntas, uma oportunidade para que você coloque seus comentários, suas dúvidas, os seus pensamentos. Darei mais um instante a você e em seguida voltamos para a nossa aula. Até já! Muito bem, voltando então à nossa aula, não recebi até o momento nenhuma contribuição, nenhum questionamento, mas não se acanhe, nós teremos nas outras aulas outras oportunidades, nós também teremos na nossa aula atividade uma oportunidade para que você possa colocar suas dúvidas, seus comentários, para que possamos discutir. Se você ficou com alguma dúvida em relação à classificação, por exemplo, dos custos ou sobre os tipos de gastos, envie nos comentários, no chat de aula e também no chat de atividade para que possamos esclarecer as suas dúvidas. Eu queria agradecer o Polo de Buritis, que comentou que em relação à atividade anterior, que é departamento, parabéns aos nossos alunos que estão ali participando, ok? Então, estamos chegando aqui ao final da nossa aula. Eu trago a você o nosso último slide, veja só. Nós temos aqui as considerações finais. Então, quando a gente fala a respeito de métodos de custeio, seja absorção, variável, ou por departamento, ou qualquer um outro, é importante ter em mente o seguinte: o método de custeio ele serve para nos ajudar a identificar as informações de custos, a analisar as informações de custos, mas mais do que isso, a interpretar. Nós podemos, por meio dos métodos de custeio, interpretar informações e obter informações para o processo de tomada de decisão. Nós podemos realizar análise de custeio volume-lucro, de custo-volume-lucro. Nós podemos ver o ponto de equilíbrio da empresa. Nós podemos utilizar as informações para formar preços de vendas. Nós podemos utilizar as informações para tomar decisão de comprar ou terceirizar. E muito mais do que isso. Então, os métodos de custeio variáveis, custeio por absorção, por departamento, qualquer método de custeio vai ajudar no processo de tomada de decisão. Especialmente o custeio variável, que nos ajuda muito a entender o ponto de equilíbrio, nos ajuda muito a analisar as variações, as relações entre volume e custo, e entender também como se determina preço de venda. Então, são esses elementos, esses aspectos nós iremos explorar na nossa aula que vem. Eu queria agradecer
a sua participação, a sua contribuição nessa aula. Nós teremos uma aula atividade já em seguida. E a nossa aula vai continuar essa discussão na nossa aula que vem, explorando mais detalhes a respeito dessas análises que podemos ter em torno dos métodos de custeio. Queria agradecer a você mais uma vez, muito obrigado e nos vemos então numa próxima oportunidade. Até lá!